Fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, edição de sexta-feira à noite, edição bem light aí para você refletir. Nessa edição vou falar sobre essa tensão que está acontecendo bem próximo aqui a nós, essa tensão entre Venezuela e Guiana. Também vou falar sobre o Javier Milei e também vou comentar sobre a libertação de reféns sequestrados pelo Hamas, né? Ao todo, mais ou menos entre 24 a 26 reféns foram libertados hoje, né, pelo Hamas através de uma negociação com Israel intermediada pelo Catar. Mas vamos começar aqui falando sobre essa situação entre Venezuela e Guiana, né? Dois países que fazem fronteira aqui com o Brasil, eles estão aí trocando farpas, né? Na verdade, mais por parte da Venezuela, né? A Venezuela ela reivindica uma área chamada de Guiana Essequibo, né? Que fica à margem oeste do rio Essequibo, que é um rio que corta ali a região da Guiana. Essa região de Essequiba é uma região muito rica, né? Recentemente descobriu-se que é uma região muito propensa em petróleo, né? E vamos tentar desvendar o que é que está acontecendo. Pois bem, uma pequena análise histórica. A Guiana, essa parte do rio Essequibo, né, essa parte oeste do rio Essequibo, foi ocupada por britânicos. Os britânicos colonizaram a Guiana, né, que até então era chamada de Guiana Inglesa, deixou de ser Guiana Inglesa quando ela passou a tornar-se independente, né? Mas os britânicos se apossaram da Guiana Inglesa, né, a partir do momento em que os espanhóis estavam deixando de colonizar a Venezuela. E a partir da independência da Venezuela, né, houve o sentimento de reivindicação por parte da região do Essequibo, né? E as tensões entre a Venezuela independente e os britânicos se intensificaram ainda no século XIX. A partir da década de 1890 foi elaborado um tal de Laudo de Paris, que determinava que a região do Essequibo, a margem esquerda do Essequibo, ela era de posse inglesa. E posteriormente, com a independência da Guiana, já no século XX, em meados do século XX, por herdar, né, do seu colonizador, essa parte do rio Essequibo, essa margem esquerda, foi herdada aí pela Guiana, né? Porém, na década de 50, ainda quando a Guiana era uma colônia britânica, né, os espanhóis disseram que o Laudo de Paris, que foi assinado na década de 1890, deveria ser anulado, porque advogados ingleses, advogados britânicos, atuaram lá no julgamento da causa, né? Mas mesmo assim foi mantida a posse por parte dos britânicos e posteriormente da Guiana, né? Com a descoberta de petróleo, né, ali naquela região, uma empresa americana chamada ExxonMobil, essa empresa ela ficou incumbida de fazer a exploração do petróleo. A gente sabe que Venezuela e Estados Unidos não possuem boas relações diplomáticas. Tanto é que esses países eles se acertaram diplomaticamente pouco tempo atrás, com a eclosão do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Houve uma tímida aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela. Mas ainda assim, as rusgas venezuelanas do atual governo ditatorial venezuelano com os estadunidenses são rusgas muito profundas, e eles não gostaram nada em saber de que uma empresa estadunidense ficou incumbida de fazer a exploração de petróleo ali na região do Essequiba. E com isso há essa tensão entre a Venezuela e a Guiana, né? Por conta dessa empresa, a ExxonMobil, que vai fazer a exploração de petróleo lá naquela região. O presidente venezuelano Nicolás Maduro, ele irá convocar um plebiscito, né, ao povo venezuelano, falando, né, a intenção desse plebiscito é saber a opinião do povo, se eles acham justa, se o povo venezuelano é a favor da anexação da região da Guiana Essequiba, sim ou não, né? E havendo um voto favorável que sim, eu acredito que haverá alguma coisa para tentar a anexação, alguma coisa que eu ainda não sei. Eu só sei que a Guiana
não possui um exército, possui uma força de defesa ou de autodefesa. O presidente da Guiana recorreu ao presidente Lula para que o Brasil ajudasse a Guiana nessa defesa. O Brasil está de mãos atadas porque o atual governo brasileiro, né, é de perfil do atual governo brasileiro ter uma aproximação, até mesmo por questões ideológicas, ter uma aproximação com o governo venezuelano, né? E o que pode acontecer é a Guiana, já não tendo essa posição do Brasil, né, a Guiana recorrer aos Estados Unidos, né? Lembrando que é questão de poucas horas, ou de poucos dias, ou até mesmo de poucas horas, que se caso houvesse uma invasão da Venezuela lá na Guiana, né, a Venezuela tomaria, né, controlaria muito facilmente essa região da Guiana pela sua ineficiência militar por conta do seu fraco exército. A Venezuela é um país mergulhado em uma crise inflacionária muito forte, mas mesmo assim, com todos esses problemas, a Venezuela possui um arsenal bélico, um poderio bélico bem interessante aqui para a América do Sul. Então vamos aguardar os próximos capítulos, vamos ver, né, no que é que isso vai dar. Vamos lá. Gostaria de falar agora sobre o Javier Milei. Javier Milei, né, ele foi eleito no último domingo presidente da Venezuela, né? Ele venceu, aí derrotou o Sérgio Massa. Mas o que me chama a atenção eram os pronunciamentos fortes do Javier Milei antes do próprio segundo turno, né? Antes da própria balotaje lá na Argentina. Mas agora, depois que ele foi eleito, ele vem tendo aí um discurso um pouco mais, né? Na verdade, nem um pouco mais, ele vem tendo um discurso bastante equilibrado, né? Um discurso mais moderado, né? Eu já esperava, de certa forma, porque a Argentina ela não pode cortar relações comerciais diplomáticas com o Brasil. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Argentina, né? Outra coisa, a China vem despontando como o maior parceiro comercial da Argentina, né? A Argentina ela não pode, de uma hora para outra, romper relações comerciais e diplomáticas também com a China, né? Então é necessário que o Javier Milei ele tenha esse discurso, né? Esse discurso mais moderado e até mesmo um pouco mais conciliador. Eu não acredito e que ele fará tudo o que ele prometeu, né, na campanha, como por exemplo privatizar o Banco Central. Ele tem essa ideia mirabolante de privatizar o Banco Central da Argentina. É uma ideia aí bastante inusitada e bastante, em minha opinião, irresponsável, né? Nenhum país se desenvolveu porque privatizou seu Banco Central, né? Ele disse que se deixar ele governar a Argentina por uns 20 anos com sua ideologia, ele iria deixar a Argentina com cara de Itália, França, como um país desenvolvido da Europa. Mas nenhum desses países desenvolvidos da Europa, eles privatizaram seus bancos centrais. Na verdade, pelo contrário, eles, com seu poder de colonialismo estatal, eles intensificaram, sim, seu poderio estatal em cima dessa área financeira administrativa. Então, é bastante importante que o Javier Milei ele mantenha um discurso moderado e um pouco mais apaziguador, né? Ele até mudou de opinião em algumas questões, como por exemplo, ele disse que não falaria com o presidente Lula. Na verdade, ele até convidou o presidente Lula para a sua posse, né? Que primeiramente disse que não ia, mas deve estar repensando, e o próprio Milei disse, se o Lula vier, ele vai ser bem recebido, né? O Milei também convidou o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que já confirmou que irá à posse do Javier Milei, né? E que o Bolsonaro até falou que se o Lula for, ele vai ser vaiado lá. Enfim, são questões ideológicas, mas seria bastante interessante que houvesse essa presença diplomática do líder do executivo brasileiro nessa posse, porque afirmaria que mesmo com as divergências ideológicas, com as divergências político-partidárias, o Brasil estaria disposto a ter uma boa relação. O Brasil é um país conhecido pela sua diplomacia, e por que não manter boas relações diplomáticas com um país que é nosso vizinho, que é um grande parceiro comercial, né? Que
apesar da diferença ideológica, manter uma boa relação é importante, principalmente na área comercial. Então seria bastante interessante que o presidente Lula ele esquecesse essas questões ideológicas, esquecesse essas questões político-partidárias e fosse a posse do Javier Milei, apesar dele representar ser uma pessoa louca, mas é bastante importante que o Brasil mantenha boas relações comerciais e diplomáticas com a Argentina, né, nossos hermanos, né, mas é bastante interessante que ele vá assim e deixe a ideologia de lado e pense na questão comercial, pense na questão financeira, pense na questão econômica, pense na diplomacia brasileira. Afinal, o Brasil é um país conhecido pela sua diplomacia, pelo seu poder de persuasão e negociação, né? Pois bem, falando de diplomacia, vamos falar agora sobre a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas lá em 7 de outubro. Pois bem, em torno de 24 a 26 reféns foram libertados hoje, né? Sendo 13 israelenses, tiveram 10 tailandeses, né? Muitos tailandeses trabalham lá em Israel, e um filipino foi libertado. O que chama a atenção nessa lista de pessoas que foram libertadas é a ausência de estadunidenses, né? Algo que preocupou o presidente Joe Biden em não ver americanos, né? Como eles gostam de ser chamados, estadunidenses, entre os libertados, né? Pessoas dos Estados Unidos, cidadãos dos Estados Unidos foram sequestrados também, e estadunidenses não constam como libertados, né? E o presidente Joe Biden ele até já chegou a pensar, falar que houve, né, um desinteresse ou uma falha por parte de Israel em negociar a libertação de cidadãos dos Estados Unidos que estão em poder do Hamas, né? Vale salientar que essa negociação também foi muito intermediada pelo Catar. O Catar é um país interessante, é aquele país do Oriente Médio que se dá bem com todo mundo. Os Estados Unidos possuem uma grande base militar no Catar, mas ao mesmo tempo o Catar mantém e abriga pessoas, líderes do regime talibã lá no Afeganistão. Ao mesmo tempo, o Catar abriga líderes do Hamas que governa a faixa de Gaza, né? Ao mesmo tempo, o Catar possui a presença de lideranças do grupo Houthi, que é um grupo lá terrorista que controla parte do Iêmen. É aquele país que se dá bem com todo mundo, né? É aquele país ali que tenta, né, passar essa ideia de diplomático, né? Ser o país diplomático ali do Oriente Médio. É muito importante a gente observar esse tipo de comportamento dos catarianos, né, do governo catariano, né, que é chefiado ali pelo Bin Zayed, né, que é o sheik do Catar, né? Então essa negociação foi feita, reféns foram libertados, alguns deles, na verdade os reféns agora nesse momento, né, nessa hora que eu estou gravando aqui, eles estão no hospital lá em Israel passando por exames médicos para avaliar seu estado de saúde físico, mental, psicológico, emocional, e estão lá realizando seus check-ups, né? É uma ótima notícia, é uma boa notícia, uma ótima, excelente notícia, mas esperamos que mais pessoas sejam libertadas. Também essa libertação ela não foi de graça, né? Pessoas consideradas terroristas também foram libertadas. Foi uma troca feita entre o governo do Hamas, né, entre o governo do Hamas, que governa a faixa de Gaza, e o governo israelense. Uma negociação que pareceu ser bem feita, né, entre Israel e Hamas, intermediada pelo Catar e minimamente pelos Estados Unidos. Pois bem, pessoal, essa aqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido, e a gente vê. Vamos ficar atento à situação da Venezuela com a Guiana, que isso aí vai dar muito pano para manga, e posso em breve trazer mais análises sobre isso aí, tá certo, pessoal? Boa sexta-feira para todos.